Pessoal, estudar as questões da salvação é algo assim, digamos que bem complexo, né? Bem complexo. E às vezes as pessoas, infelizmente, as pessoas não ensinam essas coisas na igreja, né? É uma das coisas que mais me tem feito nesses últimos tempos refletir e desanimar com o homem, desanimar com os grandes templos, desanimar com a religião, né? Graças a Deus, eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja, eu tomo ceia, eu tento, nesse dia de quarentena nós estamos aqui em isolamento, mas eu e minha família tem ido cear, né? Nós temos tentado de alguma forma manter os princípios dos ensinamentos da palavra, mas demorou muito tempo para que a minha ficha caísse a respeito do que tange a religiosidade. E eu não estou falando de libertinagem, porque tem muita gente querendo pegar uma carona nisso para viver a libertinagem, e não tem nada a ver, tá? Mas a religiosidade, ela me impôs embaixo de um jugo onde eu estava sempre errado e eu nunca conseguia fazer o certo, e quando eu fazia o que era certo, tinha algum valor, e quando eu fazia o que era errado, eu era julgado pelos homens. Isso trouxe julgo sobre a minha casa, julgo sobre os meus filhos, e por muito tempo eu confundi a salvação com uma saia, a salvação com terno, a salvação, eu confundi a condenação do inferno com uma maquiagem, com um brinco, com um batom, e assim vai, né? Então, tem uma palavra, Liz, abre aí para nós, Hebreus, 1 Tessalonicenses, se vocês tiverem Bíblia aí, eu vou responder todo mundo, tá? Vou começar respondendo as perguntas que já foram feitas lá no grupo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nós vamos, se vocês quiserem abrir aí, tá? Vou tomando um cafezinho. Louvar a Deus aqui pela vida da minha esposa, tá aqui do meu lado. Você com licença o quê? Ela não quis aparecer não, tá? Falei pra ela ficar aqui, ela não quis, ela quer ficar ali, ó. Lê aí, meu bem. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5 e versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler de novo isso aí, ó. Nós temos aí Deus, né? Certo? Nós temos aí Deus. Aí o que está dizendo? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então ele tem duas coisas, né? Ele tem paz e ele é santo, certo? Aí Paulo está fazendo uma aplicação. Ele vos, né? Então esse vos aqui, vós, né? Esse vos aqui vem dele para nós, né? E esse homem, esse nós, pode ser o milênio. Qual que é a aplicação que ele diz aí? E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis.
Então isso aqui é o homem, isso aqui somos nós, né? Então aqui nós temos aqui o espírito humano, nós temos aqui a alma e nós temos aqui o corpo, certo? O corpo. Então esse mesmo Deus de paz vos santifique, porque ele é santo. Então a santidade é dele, né? Nenhum de nós podemos ter santidade, né? Então ele é o dono da paz e da santidade. E ele vos santifique em todo o vosso em todo o vosso espírito, alma e corpo. Olha a aplicação que Paulo está fazendo aqui, ó. Espírito, alma e corpo. Então, a primeira salvação, isso aqui é forte, tá? Isso aqui é assim, gente. Deixa eu falar um negócio aqui antes de eu explicar isso aqui para vocês me entenderem. Vocês estão estudando e vocês estão aprendendo a Bíblia da maneira certa, tá? Da maneira que vocês nunca ouviram na vida de vocês, tá? Eu duvido que isso aqui é ensinado nas igrejas, tá? Agora, isso aqui não é para você se opor à sua liderança, pra você ficar arrumando o rolo da igreja, irmão. Presta atenção. Esse primeiro processo aqui da palavra tem que ser em você. Então, o que vocês estão ouvindo aqui primeiro precisa gerar algo em vocês, que já está acontecendo. É por isso que vocês estão com a mente fervendo, com os neurônios. É por isso que vocês estão com muitas perguntas e às vezes se revoltam, e às vezes vem aquela vontade de chorar, e às vezes vem aquela confusão. Não, mas peraí, e o que eu aprendi lá atrás? Não, mas e aquilo lá? Então, assim, ó, deixa marcado aí primeira Tessalonicenses, deixa marcado aí onde você leu, abre aí, Liz, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Olha isso aqui, ó. Por que vocês estão sofrendo isso? Tá? Mateus, capítulo de número... Capítulo de número 3. Versículo 17. Olha o que Jesus falou. E eis que uma voz dos céus dizia: Não, Mateus 4,17, perdão. Tá. Mateus 4,17. Pode ler. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a palavra que Jesus está aplicando aí, ó, é arrependimento, né? Vem de arrepender. Ok? Vem de arrepender. Ok? Arrependei-vos aí é a palavra metanoia. Metanoia. E a palavra metanoia quer dizer mudança de pensamentos. Mudança de pensamentos. Olha aí, ó. Então, ó, arrependimento é metanoia. E metanoia quer dizer mudança. Então Jesus está dizendo assim, ó, mude a sua maneira de pensar. Ó, olha, lê de novo o versículo aí, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele está dizendo assim, o reino dos céus só pode chegar onde houver mudança de pensamento. Nós estamos falando de reino. Escute uma coisa. Reino não tem nada a ver com salvação, tá?
O reino de Deus, já, antes da salvação, já subsiste. O reino. Tá? Então, ele está dizendo assim, ó, para o reino entrar em vocês, precisa haver arrependimento, precisa haver metanoia, mudança de pensamento. Mude a sua maneira de pensar. Mudem o que vocês acreditam até hoje. Ó. Jesus está pregando isso para judeus que estudavam a lei há 3.500 anos. Está entendendo? Nós estamos falando de judeus que conheciam a lei de Moisés de cor e salteado. E Jesus está dizendo para eles assim, ó, esqueçam o que vocês leram de Moisés. Vocês precisam mudar o pensamento da maneira que vocês se aplicam às pessoas, como vocês veem os outros, como vocês condenam os outros, como vocês se julgam. É isso que Jesus está dizendo. Precisa mudar o pensamento. Então, por que vocês estão assim? Porque vocês estão passando por esse processo. A metanoia está acontecendo com vocês. E quando a metanoia acontece com a gente começa a entender que 30 anos de igreja, vocês me desculpem que eu vou falar aqui, 30 anos de igreja, 30 anos de escola dominical, 30 anos de muita coisa que você ouviu, era doutrina de homens, não tinha nada a ver com o reino de Deus. Tá entendendo? Eu não vim aqui trazer nenhum tipo de ensinamento que você confronte o seu pastor, o seu líder. Não é isso que eu estou dizendo. Primeiro vocês precisam mudar isso. Isso precisa ser gerado em vocês. Para depois a gente tentar passar isso para alguém. Qualquer coisa que vocês disser agora, vocês vão arrumar uma confusão. Tá entendendo? Então vai chegar o momento. Vai ter o momento certo de vocês liberarem uma palavra para as pessoas. Senão eles não vão suportar. Se vocês tentarem soltar isso aí, qualquer tipo de informação, perto da realidade do que as igrejas em si ensinaram, e muitos ensinamentos que vocês tiveram, vocês vão ser, ó, eles vão bater de frente, eles vão te apedrejar, eles vão dizer que vocês estão loucos, eles vão chamar, que vão dizer que isso é heresia, tá entendendo? Então, deixa a metanoia acontecer em vocês, porque eu vou ser sincero, o tempo que isso vem acontecendo na minha vida, quantas vezes eu fui dormir e eu falava para minha esposa assim, ó, ela deitada e eu lendo de madrugada e eu fazendo estudos, eu dizia assim, não sou crente, não conheço a Bíblia, não, eu tô louco, não, eu achei que, nossa, eu estava enganado, então assim, eu não sabia a verdade, porque eu aprendi de um jeito, eu acreditava naquilo, eu defendia aquilo de unhas e dentes, ao ponto de brigar com qualquer um por causa da religião. Mas quando eu fui entendendo a palavra e o Espírito de Deus veio trazendo a revelação, então eu fui descobrindo que a gente acabou gerando um julgo que as pessoas temessem a gente e não temessem a Deus. Você está entendendo? Então, olha uma palavra que Jesus falou e depois eu vou explicar isso para vocês. Jesus falou assim, ó, vocês temem aos homens que podem matar o seu corpo, mas não temem a Deus que pode jogar sua alma no inferno. Tá? Depois eu vou explicar isso para vocês. Então, o temor a Deus, o temor não é da punição, da disciplina que o seu pastor te dá. Porque quantas mulheres que elas iam para a igreja com a saia, mas não porque era para Deus, mas porque se não ia o pastor brigava. Quantas pessoas hoje gostam no seu coração de uma maquiagem, de um brinco, mas elas não colocam, porque se colocar o pastor não dá uma oportunidade para cantar, não dá uma oportunidade para pregar em alguns lugares. E muitas outras questões, assim, que há diversidade de ministérios. Tá entendendo? Então, o temor a Deus em si não é isso. Não é isso. Eu não tô vindo aqui fazer apologia que você pode andar pelado, que você pode vestir o que você quer e andar do jeito que você quer. Não é isso que eu tô falando. Tá? Eu sou a favor da reverência. Eu sou a favor do pudor. Então não é isso. Agora, vamos entender
esse conceito. Aqui, ó, primeiro, ó. Isso aqui primeiro tem que acontecer em vocês, ó. Para depois vocês tentar discutir isso com alguém, depois tentar formar isso na mente de alguém. Tá entendendo? Porque se vocês não conseguirem digerir isso e isso mudar em vocês, vocês vão gerar inimigos, vão gerar confrontos apologéticos que vão gerar questões de heresia, serão afrontados. E o que é o que o diabo quer? O diabo não quer vocês nesse curso. O diabo não quer as pessoas ouvindo isso aqui que vocês estão ouvindo. Tá entendendo? Porque o diabo sabe que quando vocês descobrirem o que eu estou ensinando e o que eu aprendi, vocês não serão mais escravos do pecado. Tá entendendo? Foi o texto que eu postei de Paulo lá hoje. Muita gente não sabe disso. Que eu vou falar algo para vocês aqui sem sombra de dúvida. 90% dos crentes dentro da igreja ainda são escravos do pecado. Tá entendendo? Eles não descobriram que o pecado não é mais dono deles. Então, e eles ocultam seus pecados como eles fossem perfeitos, achando que eles são libertos, são santos, são salvos, mas na verdade esses pecados estão neles e eles sofrerão punição por isso. E vocês têm que aprender uma coisa. Nós aprendemos a condicionar. Anote isso que eu vou falar para vocês. Nós aprendemos a condicionar, certo? Todas as coisas juntos. E isso não funciona. Não é assim que se lê a Bíblia. Não é assim que se entende a palavra de Deus. Toda vez que você condicionar uma coisa com a outra, você vai achar que a verdade está errada. Tá entendendo? Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem falou que punição está condicionado com condenação? Tá entendendo? Quem falou isso? Então, por isso que, olha o que Paulo está dizendo, ó, o Deus de paz vos santifique, porque ele é santo, ó, vos, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Porque a primeira salvação de Deus para nós é aqui, ó. Tá entendendo? No espírito. Então, o homem primeiro precisa ser salvo no espírito. Ó, no espírito. Tá entendendo? E o que garante a salvação no espírito foi a cruz que Jesus carregou. Tá entendendo? O que salvou o teu homem espiritual, ó, esse espírito que Deus te deu, foi o sacrifício de Cristo, a cruz. Então, Cristo, ó, o meu espírito está condicionado ao que Cristo fez. Tá entendendo ou não? O meu espírito, isso é metanoia, gente. Desculpa, me perdoe pelos 40 anos, 20 anos de igreja que vocês tiveram aí, tá? Porque doeu em mim também. Doeu e doeu muito. Então, a primeira salvação, ó, Cristo morreu na cruz porque estávamos condenados para sempre, como homem, o homem em si, ó, por causa de Adão, ok, ó, o primeiro pecado, ó, o primeiro pecado, o pecado original, o pai de todos os pecados, tá entendendo? Anote isso aí, ó, o pai de todos os pecados começou em Adão, tá entendendo? O pai, quando ele rompeu o seu relacionamento com Deus, certo? Quando ele rompe o seu relacionamento com Deus, por que ele rompe o seu relacionamento? Porque ele, em algum momento, esse amor entre o homem e Deus foi abalado. Então, quando ele o deixa de amar, ele se torna desobediente. Então, o pecado aqui foi a falta de amor que o fez tornar desobediente. Então, a partir de Adão, ó, a partir de Adão, ninguém se torna pecador, tá entendendo? Ninguém pode se tornar. Adão se tornou pecador, ó. Coloque isso, ó. Se tornou.
Adão se tornou pecador, certo? Pastor, nós se tornamos pecadores? Não, certo? Nós, não dá para ver? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui a câmera. Ó, aqui ó, Adão, ele se tornou, ó, por causa do pecado, o pecado nele, ó, isso aqui é pecado, ó, entendeu? Ele se tornou um pecador. Ele não era. Adão não foi feito com pecado. Adão foi feito mortal. Adão era mortal, mas pecador não. Tá entendendo? Então ele se tornou. Agora, é o contrário de nós. Nós nascemos pecadores. Esse é o primeiro passo que você tem que ter na sua cabeça. Senão você não vai conseguir entender a palavra de Deus. Se você não entender que você nasceu. Certo? Então, esse é o primeiro passo. Você nasceu. Nós já nascemos condenados. Já nascemos pecadores. Certo? Agora, eu sou pecador. E qual é a prática, qual é a profissão de um pecador? Qual é o ato de um pecador? Pecar. Então, por que eu cometo pecados? Porque eu sou um pecador. Agora, quando a Bíblia vai dizer aqui, ó, olha isso aqui, ó, Romanos, capítulo 8, versículo 23. Lê aí, meu bem. Romanos, capítulo 8, versículo de número 23. Abra aí a sua Bíblia, para vocês verem o que esse texto vai dizer agora. De Romanos 8, 23. É muito forte essa palavra. Ó. Romanos 8, 23. Abra a sua Bíblia aí para você. Anote isso aqui, irmão. Em lugar nenhum as pessoas vão ensinar isso para vocês. Em lugar nenhum, tá? E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, olha o que Paulo está dizendo aí, ó. Ele está clamando pela salvação do corpo, certo? Paulo está clamando para isso, que é os que serão transformados. Isso aqui é outra salvação, ó. A primeira salvação do homem é o espírito, certo? Então, esse é o primeiro. Anote isso, não esqueça disso, ó. A primeira salvação do homem, ó, é no espírito. E agora Paulo, ele está dizendo ali, ó, em Romanos 8, 23, ó, ele está, no versículo 22 ele diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, porque o mundo está em desobediência. O mundo foi amaldiçoado por causa de Adão. Quando vocês, na teologia, vocês vão aprender isso comigo, que todo mundo está em desobediência. Quando você vê muita chuva, quando você vê muitos dilúvios, quando você vê muitas enchentes, quando vocês escutam de crianças que nasceram doentes, é porque a natureza está em desobediência contra o ciclo natural. A própria natureza está amaldiçoada. Ninguém nasce com síndrome de Down porque Deus quer. Tá entendendo? Ainda que haja um propósito de Deus nisso, de Deus lá na frente vai justificar os tais. Tá entendendo? Porque Isaías 32 diz que nem os loucos errarão as portas. Mas uma criança não nasce doente porque Deus é mau. Ninguém nasce paralítico porque Deus é mau. Tá entendendo?
Nós temos visto muitos lugares que está em seca e não chove. Não é porque Deus é ruim. A natureza está em desobediência. O mundo, entendendo? Deus falou a Adão, e maldita seja a terra por causa de ti. Você está entendendo? E Paulo está dizendo isso aqui, ó. No versículo Romanos 8, se vocês lerem o 19, está dizendo, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou. Ou seja, por causa do pecado de Adão, a natureza ficou desobediente. Por isso nós vemos muitos frutos, árvores que já não dão mais seus frutos nas estações certas. Quando às vezes você passa num lugar e você vê, diz assim, nossa, mas não é época desse fruto, por que está dando esse fruto? Não é porque é algo maravilhoso acontecendo, não, é a desobediência da natureza. Isso não é para qualquer cabeça, irmãos. Tá entendendo? É o pecado que está sobre a natureza e também que está em nós. Você nasceu com isso. Olha aqui o versículo 22 de Romanos 8. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A própria natureza espera que Deus a restitua, a restaure. Mas a única maneira de Deus restaurar a desobediência da natureza e de tudo que existe nessa terra é com fogo. Vocês estão entendendo ou não? Um dia que eu falei que o fogo que está no inferno e o fogo que está no lago de fogo vem do trono de Deus, que é o mesmo fogo que o Espírito Santo traz sobre nós. Eu falei isso lá na internet. Um monte de gente foi lá nos meus comentários e me chamou de herético. Você está entendendo? Um monte de gente mandou mensagem nas redes sociais, comentou no YouTube, falou que eu tô louco, porque eles aprenderam que o fogo do inferno é maldição, mas é maldição para o pecado. Tá entendendo? Não é maldição para as coisas boas. Então, Deus não tem dois fogos. Deus não tem três fogos. Deus não tem duas maneiras de tratar as coisas, não. Existem leis prescritas para todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo de leis. Tá entendendo? E as leis, sendo uma vez desobedecidas, trazem sobre elas punições. É isso que tem que se entender. Então por isso que ele disse aqui no 23, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, Paulo está falando aqui da salvação do corpo, certo? Que está sujeito à morte. Hebreus 9, 27 diz, e ao homem está ordenado morrer uma vez, é lei. E depois disso, segue-se a juízo. Não é juízo final. Vocês precisam parar de condicionar. Quem falou que seguisse a juízo é condenação eterna, gente. Pelo amor de Deus. Tá entendendo? Sabe o que nós aprendemos? Que salvação é difícil. Que o reino de Deus é tomado à força. Quem falou que tomar o reino é tomar a salvação? Vocês estão aí, crente? Você está pegando? Tomar o reino à força é lutar contra as suas vontades para tentar alcançar uma posição lá. E eu vou dar um texto para vocês já. Mas primeiro, vamos ler 1 Coríntios 5. 1 Coríntios capítulo 5. E o versículo de número 5. 5. Isso. Seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Você está vendo?
Ele está falando aqui daqueles que ainda não haviam crido em Jesus e depois creram. E o que aconteceu? Eles ficaram praticando pecados. Se vocês lerem os versículos acima, olha aqui que o número 1 vai dizer, ó. E se houve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai? Tá entendendo? Ele está dizendo aqui de adultérios, de lascívias, de coisas que se comete com prática. Estou falando de prática, não estou falando de sujeição. Vocês precisam fazer uma diferença entre o que pratica e do que é sujeito. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó, que é a única maneira que vocês vão entender, porque nós aprendemos que pecado só é adultério. Então por isso que eu preciso falar de adultério, que é mais fácil de vocês entenderem. Se eu adulterar, certo? Eu traio minha esposa, isso pode trazer muitas consequências para mim aqui. Eu posso perder minha esposa, perder minha família, ser envergonhado, porque isso é uma vergonha pública, certo? E sofrer qualquer disciplina que o pastor quiser me aplicar, porque é uma doutrina do homem. Então se eu decidir congregar ali, eu preciso me sujeitar ao que ele quer. É a doutrina da igreja. Mas isso aí não vai alterar a minha salvação. Isso não vai alterar. Deixa eu explicar algo para vocês. Quando eu adulterei e eu cometi esse pecado, eu vou depender, se isso numa situação pública, responder às consequências dos homens e ao perdão da minha esposa. Esse é o primeiro passo, certo? Agora, no que tange a Cristo, eu já estou salvo no Espírito, isso é graça. Eu não posso ser condenado por esse adultério, porque Cristo já me perdoou por ele, no meu espírito. Mas eu preciso confessá-lo a Deus, para que na minha alma, enquanto eu tiver vida, o Senhor me guarde da punição futura. Punição, não ira de Deus. Eu não posso mais cair na ira. A ira de Deus é para quem não aceitou a Cristo. Nós estamos livres da ira. Se você não se diferenciar que o salvo é livre da ira, qualquer um que pecar, vocês vão jogar no inferno. Não é assim que funciona. Agora, diferente, se eu tenho uma amante, eu não estou só adulterando, eu tenho a prática do adultério, uma vida constante. Então, isso não é um pecado, mas é uma iniquidade, porque eu passei a praticá-los longe de Deus. Então, a partir daí, isso vai gerar para mim uma consequência que pode ser a condenação. Então, há uma diferença no que você pratica e no que você está sujeito. Anote isso. Tem uma diferença entre o que se pratica e o que está sujeito. Qualquer um está sujeito. Mas isso não quer dizer que você pode sair por aí pecando. Isso não quer dizer que você pode sair por aí fazendo o que você quer. Isso vai doer na mente de vocês. Isso vai doer na alma. Porque não foi assim que a gente aprendeu. A gente aprendeu que tem que ser punido, que vai para o inferno, que está condenado. Você está entendendo? Quantas coisas que lá atrás eram pecado, por que não é mais? Por que as irmãs pintar cabelo não é mais pecado? Por que as irmãs cortar cabelo não é mais pecado? Por que a televisão era pecado e agora não é mais? Por que futebol era pecado e agora não é mais? Explica para mim. Quem que mudou isso? Que lei é essa? Que lá no céu os homens vão mudando aqui, Deus vai mudando lá? Para com isso aí, gente. Isso é religiosidade. Isso aí nunca foi graça. Então,
Não pode haver condenação para quem foi salvo no Espírito. Olha aqui, ó. Vou ler de novo 1 Coríntios 5:5, ó. E seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, morte. Tá entendendo? Morte. Vou te ajudar. Abre Romanos. Ó, só concluir o versículo, ó. Para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Então, a carne sendo destruída, mas o espírito sendo salvo. Por que a carne vai ser destruída, pastor Patrick? Eu não estou entendendo. Vou te ajudar. Abre aí Romanos, capítulo 6, e versículo 23. Abre aí. Foi adicionada já. Foi adicionada? A Ivone foi adicionada. Então, o certo era esses pastores, essas igrejas, mudar Romanos 6:23 e colocar assim, ó. Porque o salário do pecado é o inferno. É assim que está dizendo aí? Lê de novo, Liz. Lê de novo. Porque o salário do pecado é a morte. Segura aí. Aí, ó. Salário do pecado é morte. Agora, compara aí com Romanos 5, com 1 Coríntios. Pode segurar aí. Romanos 5:5, ó. Para vos envergonhar. Olha aqui, ó. Romanos 5:5. Seja esse tal entregue a Satanás. 1 Coríntios 5:5. Seja esse entregue a Satanás para a destruição da carne. O que é a destruição da carne? Morte. O que é a morte? Salário do pecado. Então, o que é os pecados? É o salário para o corpo. No espírito, eu estou salvo. Na graça, eu o consigo justificá-lo em Deus, através de Cristo, pelo meu espírito, para que a minha alma não seja condenada. Ó. Então, para que a minha alma não seja condenada, eu fui justificado. Ó, justificado. Ok? Justificado. Então, para não haver a condenação da alma, o meu homem espiritual clama para os perdão dos pecados que foi praticado pela minha carne. No que tange a blasfêmia ao Espírito Santo, não tem perdão. Então, quando alguém blasfemou, se ele é salvo, ele será punido no dia do Senhor pela blasfêmia. Isso não é para qualquer cabeça, amigos. Tá entendendo? Estão pegando ou não? Você quer ver uma coisa? Ó. Vamos ler. Mateus 16. Mateus 16. Abra aí a sua Bíblia aí comigo. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Até 28? Isso. É? Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 28. Pode ler. Pode ler. 24 a 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma?
Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há do que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ó, Everton, eu vou responder isso aí daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu vou trazer essa resposta aí para vocês. Pensa comigo uma coisa. Lê esse texto aí, vocês aí na casa de vocês, e vê para quem que Jesus está falando isso. Para quem que Jesus está falando isso aí, Liz? O texto que começa aí o versículo 24. Discípulos. Hã? Seus discípulos. Aos seus? Discípulos. Aos seus? Discípulos. Aos seus? Discípulos. Então, ó, discípulos aí, ó, é ímpio ou já é crente? Já é crente, né? Que é o discípulo dele, Tá. né? Então, beleza. Então, Jesus está falando para os discípulos, certo? Então, essa aqui, né? Para os seus discípulos, certo? Que esses discípulos já são salvos, certo? Ou seja, eles já são crentes, eles já andam com Jesus. Anda ou não anda? Sim. Então já são salvos. Agora, olha o que Jesus está dizendo para eles aí, ó. Qual que é a primeira coisa que ele disse aí? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, a palavra que ele está dizendo aqui não é para não crentes. Certo? Não é para não crentes. Essa palavra aí é para crente. Como é que eu vou dizer para um pecador que ele precisa perder a alma dele, a vida dele, se ele quiser ganhar a vida dele? Não é assim. Evangelho não se prega assim. Você não foi ganho para Cristo dessa maneira. Pregaram para você assim, ó, Jesus morreu na cruz, porque Ele te ama. É assim ou não é? Quando nós descobrimos o amor de Deus assim. Certo? Então, uma coisa que vocês têm que colocar aí no lugar de vida, coloca entre parênteses aí, ó. Onde aí na sua Bíblia está dizendo vida, você coloca aí, ó, entre parênteses, alma. Jesus está falando da alma. Os discípulos eles já são salvos. Eles já são. Certo? Eles já estão salvos no Espírito. Mas agora, Jesus está falando da alma deles. Certo? Jesus está falando da alma deles. Ó. Então Jesus vai trazer três requisitos para que a alma deles sejam salvas da punição. É isso que ele está dizendo, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui é muito forte. Três requisitos para que a alma deles sejam salvas da punição de Deus sobre as obras. Ó. Lê de novo aí, ó. Liz. 24. Pode ler. Mateus 16, 24 ao 28. A Liz vai ler de novo, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos: Salvos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, olha o que ele está dizendo. Reino. Ele está anunciando vir o Filho do Homem no seu reino. Certo? Ele está falando no seu reino. Então põe isso na cabeça de vocês. Seu
reino. Grave isso, ó. O Filho do Homem vir no seu reino. Sabe o que é vir no seu reino? Ele não está falando de arrebatamento. Tem nada a ver com arrebatamento isso aí. Nada a ver. Ele está dizendo assim, ó. E dar a cada um segundo as suas obras. Que obras? Que essa alma aqui tem. Tá entendendo? Porque a sua alma, nela está os seus desejos. Nela está o que você quer. Então, quando Jesus falou aqui, ó. Vou ajudar vocês, ó. Quando Jesus falou aqui, ó. No verso 24. 18 o quê? 16, 24. 16, 24, né? Sim. Ó. Ajudar vocês, ó. E se alguém quiser vir após mim, então, ele está dizendo assim, ó, para segui-lo como um salvo vencedor, olha o que ele diz. Primeiro, renuncie. Número 1. Renuncie. Certo? Hã? Tem um N entre o C, renuncie. Certo? Depois, vamos na Bíblia, irmãos. Vamos na Bíblia, capítulo 16, Tome 21. sobre si a sua cruz. Ó. Renuncie a si mesmo, tome sobre... Aí no renuncia aí negue-se, né? Renuncie, aqui tá renuncie. Aí tá renuncie, né? Uhum. Algumas Bíblias aí está negue-se a si mesmo. Tá? Algumas Bíblias aí. Renuncie ou negue-se a si mesmo. Aí depois, segundo, tome a sua cruz. E terceiro, siga-me. Então, olha os requisitos que ele está falando para eles que já são salvos. Se alguém quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Isso é muito forte. Por quê? Ó, o renuncie e o tome a sua cruz e o siga-me aqui, referente à alma, ele está dizendo assim, deixar de viver as coisas de hoje para poder gozar das coisas do reino. Tá entendendo? Porque se você não perder aqui, você vai ter que sofrer as punições lá. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo de inferno. Ele está falando que essa alma vai para o inferno. Está escrito isso aí, irmãos. Lê aí na Bíblia de vocês, está dizendo que essa alma vai para o inferno. Tá entendendo? Eu vou indicar um livro para vocês lerem aí, que nunca mais vocês serão o mesmo. Vou mandar um livro para vocês em PDF, para vocês baixar. Vão baixar ele, vão encadernar aqui, ó. Ó, esse livro aqui, ó. Vou mandar hoje para vocês, ó. Hoje, ó. Ó. A Salvação da Alma. Whitmani. Tá entendendo? Nunca mais vocês serão os mesmos. Tá entendendo? Mas, irmão, isso aqui é para vocês ler para vocês. Não adianta querer ensinar os outros ainda, se vocês mesmo não conseguirem entender isso. Estão pegando? Vocês estão aí? Então, o renuncio, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, não é a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo já salvou o meu espírito. Agora, a minha cruz, a minha renúncia, o seguir a Cristo, é perder a minha vida aqui. Das coisas que eu desejo aqui, das coisas que eu quero aqui. Então, quanto mais eu conseguir renunciar aqui, menos eu vou prestar conta lá da minha alma. Estão pegando? Quanto mais você ganhar a sua vida aqui, mais vocês vão perder lá.
É isso que ele está dizendo. Se você ganha aqui, você vai perder lá. Vai ser punido lá. Vai dar conta lá. Se você perde aqui, você é recompensado lá. Por isso que ele está dizendo, ó. Olha, ó, entenda bem o versículo aí, ó. Versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua alma, vida e a alma, a sua alma, perdê-la-á. Não vai curtir, não vai ter balada, não vai ter muita coisa que você quer, porque você vai tentar lutar a todo tempo contra coisas que você não quer praticar. Você não quer. Agora, ó, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então é por amor a Cristo. É por amor, não porque você já está salvo. Você não vai pecar porque você está salvo. Você não vai pecar por amor a Deus. Porque se você pecar, você vai ter que dar conta a Deus pela sua dívida. Da nova dívida que você está fazendo. Ah, meu Deus. Olha o 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Tá entendendo? Cada um segundo as suas obras. Olha aqui. Por que Jesus está dizendo isso aqui para discípulos? Porque ele não está dizendo isso aqui para pecadores que estão no mundo, porque um pecador não vai querer negar a si mesmo. O pecador não quer saber de cruz e nem de seguir a Jesus. Isso aqui é para crente, irmão. Isso aqui é para quem já está salvo. Eu já herdei a salvação em Cristo. Mas agora, para me guardar das punições do reino, eu preciso renunciar, negar a si mesmo. Tomar a minha cruz, não a cruz de Cristo, a minha, e segui-lo. Estão pegando? Então, se você perde a sua alma agora, você salva ela da punição. Mas se você perde a sua alma agora, por isso que ele está dizendo, quem perder aqui, achá-la-á. Mas quem não perder aqui, perdê-la-á. Então no reino, a sua alma vai sofrer punições. Você vai ter que responder por isso. E quem falou que isso é inferno, irmãos? Condenação eterna? Anote uma coisa que eu vou falar para vocês aí, ó. Anote isso aí, ó. Deus não põe filhos no inferno. Leia aí para mim, Liz. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Um 12. Uhum. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lê de novo, olha lá. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você creu no nome de Jesus? Você aceitou a Cristo como seu Salvador? Você crê que Jesus morreu na cruz? Abre agora Romanos capítulo 10. Romanos 10. É isso aí, Márcia. Não sirva a Cristo não para obter salvação. Eu já fui salvo na cruz. Mas porque já me salvou. Então eu não quero que a minha alma sofra os juízos de Deus.
certo? Os juízos de Deus. Romanos 10, verso 9 e 10. Lê aí. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, para ser salvo é crer. Agora, João 3,18, Lisla. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus não pode mentir, irmãos. Quem crê nele não está. Então eu criei, não pode haver condenação. Condenação é inferno eterno. Eterno. Tá entendendo? Mas isso não quer dizer que eu não terei sentenças pelos meus erros. Porque é concernente à minha alma. Isso é forte, irmão. Isso é muito forte. Tá? As pessoas não suportam isso aqui, não. Agora, você quer ver uma coisa? Ó. O que eu vou falar para vocês aqui, pode ser que muitos aqui